Convido você para abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, dos versos 18 até o capítulo 4, verso de número 1. Colossenses, capítulo 3, verso 18 ao capítulo 4, verso 1. O Salmo 15 nos fala sobre aquilo que Deus estabelece como justiça. E Davi, nos diz: quem vai habitar no teu santo templo? E ali tem uma lista de ações, atitudes que nós às vezes deixamos passar batido. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição de melhores do que os outros. Porque nós não roubamos, porque nós não nos unimos em assassinato, nós imaginamos que temos uma vida correta. Mas a palavra de Deus nos diz que não há nenhum justo. Nenhum sequer. Todos pecaram. Todos se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. Então nada que nós fazemos pode alcançar um favor de Deus. Mas a graça de Deus, sim. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus nos une a Deus. E então, por que a palavra de Deus nos dá esses conselhos de viver em justiça? Porque sem Cristo e sem a vida eterna, sem o Espírito Santo de Deus agindo por meio da palavra de Deus e em nosso coração, nós não podemos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Agora, com a ação do Espírito Santo em nós, sim. E é por isso que Paulo, o mesmo que escreve essa carta, escreve tanto em Efésios quanto em 2 Coríntios, que Deus nos deu o Espírito Santo como penhor. Penhor é a garantia. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso de número 22, no capítulo 5, verso 5, e também em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, ele nos diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de Deus, que Deus está trabalhando em nós, para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. Por isso a transformação, hoje nós vamos falar hoje à noite sobre essa transformação que precisa acontecer no nosso interior. Começa na nossa mente. Na carta de Paulo aos Romanos, ele faz todo um discurso sobre princípios elementares da fé cristã, sobre doutrinas, até chegar no capítulo 12. Então, do capítulo 12 até o 16, Paulo discorre como é que deve ser a nossa vida agora. Qual deve ser o nosso comportamento. E esse comportamento vai dizer quem nós somos. Quando João Batista veio, no capítulo 3 de Mateus, e nós vamos citar algumas vezes Mateus em nossa meditação, no capítulo 3, no verso 10 e 11, ou 11 e 12, João diz que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E ele fala que Jesus é muito superior a ele. Ele diz: olha, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele, então, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O que eu posso oferecer a vocês é uma palavra de preparação para esse dia glorioso. O dia em que nós aceitamos a Cristo. Cristo, pelo poder do Espírito Santo, passa a habitar em nós e passa a lutar dentro de nós. Tiago fala que o Espírito Santo que Deus colocou em nós, ele tem ciúmes de nós. Então, aonde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Está em Deus ou está nesse mundo? Está naquilo que Deus ama ou naquilo que Deus rejeita? E aqui então Paulo discorre sobre vários assuntos e ele chega ao ponto do relacionamento. Ele já fala um pouquinho sobre isso aqui nos versículos 15 em diante. Ele fala sobre como é que deve ser nosso comportamento no culto. E nós falamos sobre isso no último
no último domingo de ceia. E versículo 18 em diante ele diz: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Pois quem faz injustiça, colherá a paga da injustiça que fez. Não importa quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nos abençoa esta palavra em nosso coração. O Senhor já determinou o que agrada ao Senhor. O profeta Miqueias já nos dá esta informação: que vivamos em justiça, amemos a misericórdia e sejamos tementes e andemos em humildade diante do Senhor. Por isso, com mais informações, com clarezas de relacionamento tanto conjugal, paternal, filial, empregatício, Senhor, nós pedimos que a Tua palavra e o Teu Santo Espírito, como penhor sobre nossa mente, nos dê lições preciosas para abandonarmos aquilo que não agrada ao Senhor. No nome de Jesus, assim oramos por sabedoria, entendimento e compreensão nesta hora. Amém. Amém. Em alguns textos, um versículo se destaca que nós podemos pensar e a partir dele desenvolver o que está circulando ele. Eu gostaria de destacar o versículo 25 para começo de nossa reflexão. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Nós fomos habituados a ouvir um evangelho de salvação, mas não de santificação. Nós ficamos marcados por várias décadas, e talvez até uma centena de anos, com a preocupação de levar pessoas a se tornar adeptos da igreja. E não de preparar um povo para encontrar com o Senhor. E aqui nós temos a lei da semeadura. É um princípio da palavra de Deus do início ao fim. Muitas vezes nós praticamos erros, mesmo o Espírito Santo do lado da gente dizendo: não faça isso, isso está errado, não faça isso, isso está errado. E nós, por teimosia, por permitirmos que o nosso desejo, o desejo que prevalece nos nossos sentimentos, nos dirijam a mente, o coração e as palavras. Eu tomo como exemplo aqui Davi, o mesmo autor do Salmo 15. Davi não foi para a guerra, ficou em casa. E ele, do alto do seu palácio, viu Batseba tomando banho. Seu desejo falou mais alto. As consequências daquele ato foram marcadas na vida da família de Davi.
O profeta Natã vem para ele conta uma parábola sobre um homem que tinha uma ovelha e um outro vizinho que tinha muitas ovelhas, 100 ovelhas ou mais. E então, depois do relato da parábola que Natã conta para Davi, Davi não percebeu que era dele próprio que ele estava fazendo o julgamento. Porque quando nós pecamos contra Deus, tem um véu, tem uma cegueira espiritual que nos impede de ver a verdade. Até que a palavra de Deus é lançada sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, então nós descobrimos o pecado. Agora, as consequências do que aconteceu com Davi perduraram sua vida inteira. Na lei diz que quando você rouba uma ovelha, você tem que restituir 4 vezes. Davi levou o marido de Batseba, Urias, à morte. 4 filhos de Davi foram mortos. Davi levou uma mulher casada ao adultério. A sua filha foi estuprada por um outro filho dele. E depois o filho dele teve relações com as concubinas de Davi no pátio, para todo mundo ver. As consequências não diminuíram. O pecado de Davi foi perdoado, mas as consequências dos nossos pecados conscientes, elas nos alcançam. Por isso nós não podemos viver como povo de Deus como se nada fosse acontecer. Existe uma lei chamada lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7 nos deixa isso muito claro. Paulo fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Deus é fiel, gente. Irmãos, Deus é fiel. Se você plantar carrapicho, Deus não vai fazer aquele carrapicho se transformar num trigo, ainda que seja um cachinho, seja monocotiledônio, que só sai uma folhinha de cada vez. Mas aquele cachinho não vai se transformar em trigo, por mais que você jejue e ore e faça campanhas de oração. Vai ser carrapicho. Deus é fiel. Deus faz produzir o que nós semeamos. Então, Paulo coloca aqui algumas formas de nós fazermos semeaduras. Semeaduras. Quer você seja marido, quer você seja esposa, quer você seja pai, quer seja mãe, quer seja filho. Patrão, no nosso caso hoje nós não temos escravos, mas nós temos empregados. Ou nós somos empregados. São comportamentos que vão marcar a nossa semeadura. No verso 18 e 19 ele fala sobre a vida conjugal. Ele fala sobre a submissão da mulher. Deus estabeleceu um padrão de hierarquia dentro da família, em todo o universo. Deus estabeleceu isso. O próprio Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Há uma hierarquia no céu, há uma hierarquia nos anjos, há uma hierarquia na família, há uma hierarquia na criação. Deus colocou o homem como responsável por toda a criação. E nós vamos prestar contas do mundo e das coisas que acontecem à nossa volta. Existe uma hierarquia, um respeito em obediência dos filhos aos seus pais. Verso 20 nos diz que os filhos devem ser obedientes aos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Se o pai está falando uma coisa incoerente, que fere a palavra de Deus, e que fere os princípios estabelecidos por Deus, por exemplo, se um pai, ele ordena seu filho a roubar,
ele tem o direito de não obedecer. Mas, qual é a atitude de nós como pais? Muitas vezes nós exigimos que os nossos filhos nos falem a verdade. Mas quando bate o cobrador na porta da casa, ou quando alguém telefone e você não quer falar com aquela pessoa, você diz ao seu filho ou à sua filha, diz para a mamãe, diz para o papai não está em casa. Que a mamãe não está em casa. Então, na prática, nós estamos ensinando os nossos filhos a mentir. E nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando hoje, na vida dos nossos filhos. Amanhã eles vão mentir para nós. Eles vão mentir. É a lei da semeadura. Jacó enganou o seu pai. E depois ele foi enganado. Diversas e diversas vezes. Porque o problema não é o que nós fazemos, o problema é o que nós colhemos com aquilo que nós fazemos. Jean-Paul Sartre, ele diz, o problema não é o que fazem conosco, o problema é o que nós fazemos com aquilo que foi feito conosco. Alguém semeou, seja uma palavra de amargura, uma palavra maldita. Agora nós temos o direito de arrancar aquilo ou de cultivar aquilo que foi semeado no nosso coração. Toda árvore frondosa que tem aí à sua volta já foi uma árvorezinha desse tamanho, que com 2 dedos você arrancaria. Mas se você não arrancar imediatamente aquilo que é semeado, seja pelo vento, seja por mãos, ou por um animal que defecou naquele pátio, porque às vezes nós ouvimos coisas que, de fato, nos deixam enfesados. Porque são coisas que já cheiram mal quando chegam até nós. E se nós emprestamos nosso ouvido, nós estamos, na verdade, permitindo que aquela semente maldita seja lançada no coração da gente. Por isso que a Bíblia ela fala tantas vezes a respeito dos nossos ouvidos. Cuidado como vocês ouvem. Cuidado. A gente precisa cultivar. Irmãos, nós temos lábios para fechar a boca, pálpebras para fechar os olhos, mas nós não temos nada para fechar os ouvidos, senão com o dedo num uso impróprio. E mesmo assim, não impede que todo som chegue. Por isso nós temos que zelar por aquilo que nós ouvimos. Como pais, nós precisamos ter coerência na educação dos nossos filhos. Se o filho deve obediência aos pais, porque isso é o que agrada a Deus como pai, nós como pais temos o dever de agir com equidade, com equilíbrio, com coerência. Fala a verdade para o filho. O pai não tem dinheiro. Mas muitos pais, por ter medo que o filho perca a confiança nele, ele diz, não, papai vai comprar. E faz promessas que não pode cumprir. Vai gerando um filho que depois vai fazer dívidas no comércio e não vai pagar. Nós precisamos ser coerentes. Falar a verdade sempre com o vínculo do amor. Transmitir a verdade, a realidade. Meus filhos me questionavam muitas vezes, pai, mas você tem dinheiro, você pagou isso, pagou aquilo. Sim, filho, se o papai não pagar a luz e a água, se o papai não pagar o mercado que traz a comida para dentro de casa, você acha que o papai vai poder cuidar da família? Isso aqui já está reservado. Deixa seu filho ver o seu orçamento. Se na cabeceira está, primeiro, ao Senhor, dízimos e ofertas, você vai gerar um filho que vai amar agradar o Senhor com dízimos e ofertas. Mas se dentro de casa nós
colocamos esta questão como uma questão secundária, terciária, ou às vezes até criticada, nós vamos gerar pessoas que nunca vão adorar a Deus com dízimos e ofertas. Aliás, a primeira adoração nem tinha dinheiro, foi oferta. Aliás, toda adoração a Deus é oferta. Quando nós somos submissos, quando a mulher é submissa ao seu esposo, quando o filho é submisso e obediente a seu pai, isso é oferta ao Senhor. Isso é culto ao Senhor. Não é apenas tocar um instrumento musical, cantar alguns louvores, que isso possa ser chamado de louvor. Também é louvor ao Senhor. Também é adoração. Caim ofereceu adoração ao Senhor como oferta, mas seu coração estava longe de Deus. É o que estava acontecendo nos dias de Jesus, cumprindo a profecia de 700 anos, feita por Isaías em Mateus capítulo 15. Jesus estabelece princípios e valores ali. Eu convido você para ir Mateus capítulo 15, do versos 3 ao 6. Vamos ir até o versículo 9. Jesus está sendo interrogado, criticado pelos fariseus, porque os discípulos dele não estavam lavando as mãos para comer. Eles estavam colocando a tradição deles, aquilo que eles achavam que era correto, acima do que Deus havia estabelecido. Jesus então lhes respondeu: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai, falar mal do seu pai ou da sua mãe, parece que a gente, quando fala de amaldiçoar aqui, parece que está fazendo tipo um feitiço. e lança uma maldição. Não, é falar mal, maldizer mesmo, é falar mal. Aliás, o maldizente não entra no reino dos céus. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. É uma ordem de Deus. Mas aqueles líderes religiosos disseram assim: não. Em vez da gente matar o menino, dá uma oferta aí para Deus. Dá uma oferta aí, está tudo resolvido. Deus nunca tratou o pecado como qualquer coisa. A morte estava envolvida, porque a morte de Jesus na cruz e essa celebração dessa ceia aqui simboliza que alguém teve que morrer em meu lugar. Por quê? Porque eu já fui maldizente, porque eu já fui mentiroso, porque eu já roubei, quer seja uma senha, quer seja uma bala ou uma caneta esferográfica. Quantas vezes eu tenho que roubar para ser um ladrão? Apenas uma. Quantas vezes eu tenho que mentir para ser um mentiroso? Uma mentira. E a palavra de Deus nos desnuda e diz: olha, você precisa ser salvo. Porque mesmo aqueles que não pecaram segundo o pecado de Adão, também pecaram. E a morte veio sobre eles. Porque a morte reinou desde Adão até Moisés. João capítulo 1, versículo 17, nos diz que a lei veio por meio de Moisés. A graça e a misericórdia veio por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, verso 18 nos diz. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem nos revelou quem é Deus. Jesus nos revelou a verdade. E essa é a verdade. Mas por causa da tradição deles, eles estavam deixando a verdade de Deus de lado, a justiça de Deus de lado, para fazer aquilo que eles achavam. Verso 5. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: o que de mim podias receber,
como benefício é a oferta dedicada ao Senhor. Ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus, hipócritas. Bem profetizou a vosso respeito, dizendo, Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos, princípios de homens, ou princípios humanos. Nós precisamos perguntar a Deus o que Deus deseja, não o que nós achamos que Deus pode se agradar. Deus é fiel. Ele faz brotar, ele faz produzir aquilo que nós semeamos. E Paulo segue dizendo, versículos 22 até o capítulo 4, verso 1, sobre o relacionamento trabalhista. Naquela época, e talvez até 100 anos atrás, em alguns países até menos, nós tínhamos muitos escravos. E ainda existem muitos escravos. E em nossos dias. Às vezes são crianças sequestradas e usadas no tráfico humano, tráfico de órgãos humanos, na prostituição. Existem muitos escravos hoje. O que não tem é um certificado de que alguém comprou outro alguém. Mas na realidade, a escravidão continua. E mesmo havendo essa escravidão, Paulo diz que nós devemos agir como que para o Senhor. Não quando nós estamos sendo observados, porque quando nós estamos sendo observados, então nós tememos o castigo, a perda do emprego, ou para sermos promovidos, ou ainda para sermos elogiados a despeito do nosso companheiro de trabalho. Devemos fazer como para o Senhor, quando ninguém está olhando. Como Moody nos disse, quem é você quando ninguém está olhando? Esse é o verdadeiro você. Quando ninguém está olhando, você está sozinho. Esse é o verdadeiro você. O melhor espelho para nós não é aquele de vidro. É a nossa solidão, quando estamos sozinhos. Ali nós mostramos quem de fato somos. E cada um de nós sabe, como Johnny Cash canta, a besta que vive em mim.